galerinha do 7º ano, e aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estejam se cuidando, estejam acompanhando todas as aulas. Então, e aí? Vamos para mais uma aula de geografia, né? Vamos dar continuidade ao assunto, certo? Da aula anterior, que nós estudamos um pouquinho do capítulo 5, que foi aspectos demográficos sociais, certo? Esse conteúdo está na página 66, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade a ele e vamos fazer uma introduçãozinha ao capítulo 6, certo? Então, a aula de hoje será sobre população, certo? Vamos dando continuidade à aula anterior. Espero que vocês gostem, prestem bastante atenção e quero mandar um abraço aí a todos vocês que estão compartilhando, que estão curtindo o vídeo. Estou muito feliz com toda a participação de vocês. Vários comentários interessantes. Muito bom, viu? Continue assim, continue fazendo todas as atividades, continue fazendo, né, o estudo de vocês. Tem aí o nosso tema, aspectos demográficos e sociais, né? Como eu falei, dando continuidade, certo? E nós temos, né, a diversidade da população brasileira. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da miscigenação, certo? Da mistura, né? Então, a população brasileira resulta da miscigenação entre indígenas, negros, brancos, todos de diferentes povos, que contribuíram para a grande diversidade étnico-cultural do país. Então, para pesquisar as origens da população brasileira, o IBGE usa a classificação cor ou raça, com 5 categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. Nas respostas ao censo, ou ao preencher documentos, por exemplo, as pessoas escolhem entre as 5 categorias a que considera pertencer, ou seja, fazem uma autodeclaração. Então, veja só. Então, nós sabemos que essa miscigenação é a mistura dos povos. O indígena namorou com o branco, né? O indígena com o negro. Então, tem toda essa mistura da raça. São alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Então, a cor, né, é a pessoa que faz. É sua autodeclaração. Então, quando existe a pesquisa, né, que são os censos, chamado censo demográfico, passa nas casas das pessoas, certo? E aí faz todo um levantamento. Neste levantamento, vai ter uma pergunta lá, né? Você se declara qual cor? E aí a pessoa: me declaro branco, me declaro negro, preto, que é o que tem no IBGE, preto. Me declaro amarelo, me declaro parda. Então, são algumas categorias, né, de cor, 5 categorias, e que é a pessoa que faz a sua autodeclaração. Não é dizer assim, o governo que está declarando que a população do Brasil é branca. Não, não é o governo. É o governo que está declarando que a população do Brasil é preta. Não, é a própria população, a própria pessoa que vai fazer a sua autodeclaração. Entende? E aí nós temos, certo, um gráfico pizza, em formato pizza, distribuição da população por cor ou raça. Esse é um gráfico de 2017. E observem, né, a porcentagem de pessoas que se autodeclaram. Vou colocar aqui um exemplo. Amarela indígena, 1%. Parda, 46,8%. Branca, 43,6%. Preta, 8,6%. Então, é um dado, né, que é da sua autodeclaração, certo? E nós percebemos que a maior porcentagem, aí vocês percebam que é de pessoas o quê? Pardas, que se autodeclaram pardas, certo? Então, tem pessoas que são negras e que não se autodeclaram negras, que autodeclaram pardas. Não diz que é preto, eu sou preto, não. Diz que é parda, certo? Então, aí, por isso que tem toda essa porcentagem diferente, porque é a autodeclaração, é você que escolhe, né, como você quer se declarar.
E aí nós temos a população indígena. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre os indígenas. O contato dos povos indígenas com o colonizador foi devastador. Então, por que foi assim devastador? Né? Porque o colonizador, né, os portugueses, quando chegaram aqui, eles trouxeram algumas doenças e os indígenas eles não tinham. Né? E aí eles tiveram contato e aí foi devastador, que causou um número muito grande de mortes dos povos indígenas. Então, doenças, escravidão, conflitos, né? Eles lutavam muito, eles brigavam por questões de território, né? Os indígenas sempre corretos, buscando né, seus direitos. Até os anos 70, a população indígena brasileira encolheu significativamente. No entanto, a partir dos anos de 80, passou a apresentar índice de crescimento. O censo de 2010 registrou 896 mil indígenas. Então, assim, nós observamos que existe uma queda, mas aí depois ele começa em 70, ele dá uma encolhida, né? Em 1980 ele começa a ter um crescimentozinho bom, e aí ele vai aumentando um pouco, né? Apesar dos pesares de vários conflitos existentes ainda, de a falta de respeito com o indígena, graças a Deus ainda continua um númerozinho comum. Aumento de pessoas que passaram a assumir suas origens, autodeclarando-se indígenas, maior acesso ao atendimento médico, vacinas e medicamentos. Então, as pessoas, né, como colocou aqui esse aumento, né, quais são as causas desse aumento? As pessoas começaram a se declarar que são indígenas, isso é muito importante. E todo esse avanço na medicina é muito importante também. E aí nós temos a população negra. Em 2017, as categorias que formam a população de negros no Brasil, pretos e pardos, na classificação do IBGE, correspondia a 55,6% da população brasileira. A população negra do Brasil ainda tem piores condições de vida quando comparadas às da população branca, porque ainda no nosso país existe muito a questão do racismo. É um problema que eu digo que está nas raízes, né, da população brasileira, não tem muito preconceito. Então, é por isso que ainda existe toda essa desigualdade, certo, social da população branca com a população negra. E nós temos aqui um gráfico, média de anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais, segundo a cor e raça. Então, nós temos aí, observem, né, algumas características. Em 95, nós temos aí a população branca, esse de azulzinha, e a população negra, o laranja. Então, 95, 2005 e 2015. Aí é a média, né, dos anos de estudo com 15 anos ou mais, segundo a cor e raça. Então, 95, 6,4 anos, população negra, 4,3 anos. 2005, 7,8 anos, a população branca, e a população negra, 6. 2015, 9 anos e população negra, 7,4 anos. Então, é a média dos anos, de quanto tempo que eles passam na escola, certo? De quanto tempo que eles estudam. Às vezes eles acabam desistindo porque tem a necessidade de trabalhar. Então, acabam desistindo do estudo porque precisam trabalhar, ajudar a família, né, com as despesas. E o rendimento médio mensal do trabalho da população maior de 16 anos, segundo cor e raça. Observe que coisa interessante. Olha a diferença na renda, certo? Da população branca para a população negra. População branca, 1995, R$ 1.808. População negra, R$ 864. Isso aí é triste. 2005, população branca, 1.600, população negra, R$ 825. Olha a desigualdade, né? Olha a questão da quantidade de valor que está sendo, né? A população negra acaba recebendo menos. 2015, R$ 2.229 a população branca. E aí a população negra, R$ 1.266. Basicamente, R$ 1.000 de diferença do salário do branco para o negro, né? Então a gente percebe, né, toda essa questão da desigualdade social existente
né, quando se fala em cor e raça. E aí nós temos um problema que é muito grave no nosso Brasil e, na verdade, existe no mundo todo. O racismo no Brasil é estrutural, ou seja, está presente em todas as esferas da vida pública, social e se manifesta na violência, na falta de acesso à educação e saúde, entre outros aspectos. Dados mostram que a população negra é mais vulnerável à violência. A prática do racismo pode ser causa de grande número de mortes, sobretudo de jovens negros que moram nas periferias e têm menos anos de estudo. Não sei se vocês observaram, nesses últimos dias, né, no mundo todo, está acontecendo muitas manifestações, né, que é muito importante para a população negra, porque os policiais não estão respeitando, né, o racismo. Esse problema do preconceito, esse racismo está crescendo muito. Então, muitos jovens, muitas pessoas que não são bandidos, que são pessoas comuns, pessoas de bem, estão morrendo, né? E não está acontecendo nada, nada, né? Os governantes não estão nem aí. Então, é isso aí, a gente tem que mudar. Nós temos que mudar todo esse sentimento, né? Todas essas visões do povo, de não ter racismo, não pode ter racismo, não pode ter preconceito com ninguém. As mulheres negras são particularmente vulneráveis, sofrem violência de gênero por serem mulheres e de cor por serem negras. Olha, imagine, né? Muitas mulheres já sofrem violência, apanham. E outra, por ser negra, ainda aumenta a chance das mulheres serem vítimas de morte por agressão. Então, vem só crescendo. Entre as mulheres vítimas de morte por agressão, 2015, 65% eram negras. Então, observem que o número é altíssimo de pessoas, né, negras que morrem no nosso país. E eu coloco no nosso país, mas também no mundo todo, jovens que estão perdendo a vida. Olha, em 2015, de 100 pessoas vítimas de homicídio no Brasil, 71 eram negras. Então, de 100 pessoas, 71 eram negras. Desse total, metade tinha entre 15 e 29 anos. Então, pessoas jovens, né, morrendo sem uma justificativa, sem um porquê. Né? Então, não é pessoa... na verdade, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Né? Ninguém tem o direito. Então, esse problema do racismo tem que acabar. Tem que acabar, nós devemos respeitar todas as pessoas, todas as raças, todas as classes sociais. Nós devemos respeitar. Racismo no Brasil. Então, eles lutam, né? Reivindicam reivindicações da luta do movimento negro, acabar com o mito da democracia racial, reconhecendo que existe racismo no Brasil, combater a violência, defender os direitos dos quilombolas e das mulheres negras, promover a cultura e garantir o direito à manifestação das religiões afro-brasileiras. Então, algumas lutas, né, que o negro tenta, os negros, eles tentam, são esses aí. Então, existe ainda governantes que dizem que não existe racismo no Brasil, mas é mentira. Na verdade, querem tapar o sol com a peneira, como diz a história, né? E acabando, na verdade, deixando de lado o problema para não resolver, para não gerar, ou eles acham que para não gerar problemas para eles e tal. Então, são várias lutas, né, que o movimento negro vive em busca de garantir os seus direitos. E eles estão corretos, muito corretos. Tem que defender, tem que combater essa violência. Não pode dar continuidade a essa violência e esse racismo no Brasil e no mundo todo, viu? E aí nós temos aqui pessoas que se declaram brancas, censo de 2010, pessoas que se declaram parda, censo de 2010. Observe aí, certo? As partes. Quando vocês forem interpretar um mapa, vocês observam o seguinte. Observam a legenda, certo? A legenda é o quê? Essa parte, esse quadrado que tem
uns quadradinhos, um branco, um amarelinho, um laranja, um vermelhinho. Então, vocês vão observar essa legenda. Geralmente, a legenda ela trabalha o seguinte: as cores mais claras são as menores porcentagens. Enquanto mais vai escurecendo aquela cor, são maiores porcentagens, são características de maiores porcentagens. Então, observe aí. No Brasil, o índice de pessoas que se declaram brancas estão onde? Na região sul. Olha lá embaixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então, no Brasil, no outro mapa, aí nós temos as pessoas que se declaram pardas. Então, onde é que está essa maior porcentagem de pessoas que se declaram pardas? Aí nós temos aí no Amazonas, no Acre, no Maranhão, no Tocantins, no Piauí. Então, nós temos um índicezinho bom de pessoas que se declaram pardas, certo? E aí, né, as pessoas que se declaram pretas, 2010, e aí nós observamos que a área com maior certa porcentagem é aí no Distrito Federal, onde tem ali esse pontinho mais, né, mais fortinho, mais vermelho aí, bem no meio do mapa. Algumas regiões algumas áreas também da Bahia, certo? Tem uma porcentagemzinha boa de pessoas que se declaram, né, pretas. E aí a gente percebe o quê? Né, que quando nós observamos no mapa, no geral, o índice é bem pouquinho, né, de pessoas que se declaram pretas. E aí, os indígenas, né, no outro lado, pessoas que se declaram indígenas, censo 2010, e observem aí que na região norte é a maior porcentagem de pessoas que se declaram indígenas, certo? Observa aí no Amazonas, no Acre, Roraima, e a partezinha aí que tem, certo, vermelhinha, o restante do globo, certo? Não tem, não, quase nada de pessoas que se declaram indígenas. E aí nós temos aqui, viu, a diversidade do Brasil, distribuição percentual da população residente por grandes regiões, segundo cor ou raça, 2015. Observem a questão de as cores, pessoas brancas, pessoas pretas, o branco é o azul, o preto é o amarelo e o verde são as pardas. Então, distribuição de percentual da população residente por grandes regiões. Então, observem a questão de quantidade, né? A gente percebe, né, que, por exemplo, na região norte, nós temos uma maioria de quê? De pessoas que se autodeclaram pardas, certo? 71,2%. Na região nordeste, nós temos aí de 28,4% de pessoas que se declaram brancas, 10,5% de pessoas que se declaram pretas, e a maior porcentagem é de pessoas que se declaram pardas, 64,1%. No sudeste, uma grande maioria se autodeclaram o quê? Branca, 51,2%. Na região sul, maior ainda a porcentagem, né, de pessoas se declaram brancas, 75,6%, e no centro-oeste, 36,3% de pessoas se declaram brancas, e aí nós temos uma porcentagemzinha maior também, né, no centro-oeste, de pessoas se declaram pardas. Então, nossa aula fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma atividadezinha aí na descrição do vídeo, certo? Clique no link e acessem a atividade, é coisa simples, né? Resolvam a questão rapidinho, certo? Continuem curtindo o vídeo, compartilhando com seus colegas, seus familiares, com todas as pessoas que vocês conhecem. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, façam toda a sua higienização correta, certo? Um abraço, tchau, tchau.